Boa tarde, meus amados e queridos irmãos, prezados ouvintes que nos dão a alegria e a honra de mais uma vez compartilharmos da santa e bendita palavra do Senhor, nosso amado Deus. Nesta feliz oportunidade, nós vamos estar gastando algum tempo sobre o tema A Recíproca do Amor. E nós vamos usar o texto do evangelista João, no capítulo 14, o versículo de número 15 e o versículo de número 21. Nas palavras do Senhor Jesus, assim nos narra o evangelista: Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Jesus está passando aos seus discípulos as últimas instruções antes de ser entregue nas mãos dos malfeitores. E estas orientações ditas pelo Mestre está cheia de ensinamentos, e sendo devidamente absorvido por nós, seus ouvintes, vai nos possibilitar uma vida plena de realizações pessoais, abundantes em atitudes e comportamentos de compreensão e de boa vontade. Jesus disse que seus seguidores demonstram o amor que sente por ele por meio da obediência. Amar é mais do que dizer palavras agradáveis. É um compromisso e uma conduta. E através de 4 pontos específicos, Jesus vai nos ensinar, vai nos chamar a atenção para uma reflexão com relação a vivermos um amor puro, destituído de todas as imperfeições e impurezas que, ao final, deve refletir a grandeza do próprio amor de Deus em nossas vidas. Primeiro ensino, extraído das palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo: se o amarmos, guardaremos os seus mandamentos. Jesus declarou: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Jesus disse que, da mesma maneira que o nosso amor nos relacionamentos pessoais são frequentemente colocados à prova, somos como que obrigados a evidenciar o amor que dizemos ter através de atos como presentear, ajudar, agradecer, ouvir, agradar nas mínimas coisas. Precisamos também, através de atitudes, expressar o nosso amor pelo Senhor. Embora o Senhor não esteja presente fisicamente, em forma corpórea, junto a nós, não devemos esquecer que Ele aguarda de cada um de nós que tenhamos o comportamento e atitude daqueles que o amam. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Guardar os mandamentos é viver em consonância, é viver de acordo com os seus ensinos. É ser bênção para aqueles que nos cercam. É preferir dar em vez de possuir. É levar a palavra de alento e ajuda necessária ao que sofre. É crescer na vida espiritual, mesmo que em detrimento da vida material. É testemunhar do Evangelho da Graça para aqueles que não o conhecem. É dar o destaque que Jesus merece em nossas vidas. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama.
Segundo ensino expressado pelo Mestre dos Mestres: se o amarmos, seremos amados pelo Pai. Jesus declarou: aquele que me ama será amado de meu Pai. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Prestem atenção. O Deus onipotente, onipresente, onisciente, criador e sustentador de todo o universo e que fez tudo quanto existe, Ele nos ama. Entre bilhões de seres humanos que compõem a população mundial hoje, o Todo-Poderoso nos distingue de forma toda especial, nos identifica como pessoas diferentes e nos marca com o seu precioso amor. Um amor pessoal, direto e intransferível. Tal como as casas dos hebreus no Egito, que foram alvos do amor pessoal, direto e objetivo do Senhor, nossas vidas foram marcadas pelo sangue do Cordeiro. Ele nos conhece, nos ama e nos preserva diante da visita do anjo da morte. Alguém poderia dizer: mas tem crentes morrendo nesta pandemia. Ao que eu lhes responderia: morrendo, não. Dormindo no Senhor e com absoluta certeza nas promessas da palavra de Deus. Neste momento, recebendo as devidas recompensas prometidas pela palavra de Deus, conforme também nos diz a palavra santa através do profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 3, que declara: há muito que o Senhor me apareceu dizendo: porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Se o amarmos, estaremos marcados com o seu sangue e passaremos a ser também amados pelo Pai de maneira eterna. Durante a Segunda Guerra Mundial, nos Estados Unidos, era costume uma família que tivesse um filho que servisse nas Forças Armadas colocar uma estrela na janela frontal da sua casa. Porém, uma estrela dourada indicava que o filho tinha morrido por apoio à causa de seu país. Há anos, Sir Henry Lauder contou uma história comovente sobre este costume. Ele disse que uma noite um homem caminhava por uma rua com o seu filho de 5 anos. O pequeno foi atraído pelas luzes que brilhavam nas janelas das casas e quis saber por que é que algumas casas tinham uma estrela nas janelas. O pai explicou que aquelas famílias tinham um filho a combater na guerra. A criança bateu as palmas quando viu outra estrela na janela e exclamou: olha, papai, outra família que deu o filho ao seu país. Finalmente, chegaram a um descampado, depois da correnteza das casas. Daquele lugar, podia-se ver uma estrela a brilhar no céu. O pequenino voltou a olhar. Ó, papai, olha para aquela estrela no céu. Deus também deve ter dado o seu filho. Sim, de fato, há uma estrela na janela de Deus. Sabe o que ele fez por nós? Ele deu o seu filho por causa do seu amor por nós. Se o amarmos, seremos amados pelo Pai. Terceiro ensino declarado pelo Senhor Jesus: se o amarmos, seremos amados por Ele. Afirmação do Senhor Jesus Cristo: e eu o amarei. Na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 19, o apóstolo declara: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E como não amar aquele que por nós deu a sua vida? O que é mais sensacional é que mesmo antes que sequer
eu existisse, Jesus morreu por mim. A minha vida foi alvo do seu imenso amor. Antes que eu amasse, ele me amou primeiro. E agora, ele espera que eu o ame. E isso ocorrendo, não obstante o amor que já destinou ao ponto de morrer por mim, serei por ele ainda mais amados. Sim, o Cristo, o Messias prometido, o ungido de Deus, o anunciado por estrelas e anjos, o menino que impressionou os doutores, o mestre que repreendeu os ventos e o mar, o Filho do homem que andou sobre as águas da Galileia, o Senhor que venceu uma legião de demônios, o Deus encarnado que morreu por toda a humanidade, que se entregou por todos os homens, para que em todas as épocas se salvasse através da aceitação da sua morte vicária em nosso lugar. Como não amar alguém assim? Um percentual daquela dor, daquele sofrimento, daquela agonia pela qual Jesus passou, foi por causa do meu pecado, das minhas falhas, dos meus fracassos, da minha iniquidade. João, o apóstolo, no capítulo 15, versículo 13, declara: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Se o amarmos, seremos amados ainda mais por ele. Quarta preciosa lição que o Senhor Jesus nos ensina neste texto: se o amarmos, seremos objetos da sua manifestação. E eu me manifestarei a ele. O resultado final desse amor é que recebemos a sua manifestação em nossas vidas. O Senhor ressurreto, o Cordeiro imaculado, o vencedor da morte, nos ama a ponto de se manifestar a cada um de nós. Sim, porque Ele nos ama, temos a sua presença em nós, primeiramente nos salvando e depois inspirando ideais, infundindo confiança, consolando nas horas da tribulação. Embora Ele seja um ser superior, porém não está ausente, distante de nosso viver. Se o amarmos, Ele se coloca junto a cada um de nós, presente, pronto a se manifestar em nosso viver. Sua manifestação inspirou a Pedro e João diante do Sinédrio, santificou a Estevão diante do apedrejamento, capacitou a Filipe na pregação em Samaria, tornou Saulo em Paulo, o apóstolo dos gentios, e tem levantado a homens e mulheres que o amam a enfrentar com coragem e destemor, a pregar a tempo e fora de tempo, a viver o evangelho que Ele nos entregou. Sim, a manifestação do Senhor é sensível ao coração de cada um que o ama. João capítulo 14, versículo 23 declara: Jesus disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. A busca do Senhor por nós não é acidental, eventual ou mesmo temporária. Em nos encontrando, faz em nós morada, permanece conosco, dividimos com Ele as nossas cargas, transferimos para Ele as nossas angústias, entregamos a Ele os nossos sofrimentos. Ele nos ajuda, então, a suportar as tristezas, a sobreviver diante do mal, a ver o amanhã de um sol risonho e cálido, mesmo quando o dia é tristonho e frio. Sim, sentimos a sua manifestação através da sua paz, da sua segurança, da sua alegria, da sua misericórdia, que nos ajuda a superar as tribulações dos dias terrenos e nos projetam
na vivência da vida eterna. Se me amardes, me manifestarei em vós. Há uma igreja nos Estados Unidos chamada Tabernáculo do Deus Todo-Poderoso. Num sábado à noite, o pastor daquela igreja ficou trabalhando até mais tarde e decidiu telefonar para sua esposa antes de voltar para casa. A esposa não atendeu o telefone, apesar de tocar várias vezes. O pastor continuou a fazer mais algumas coisas e mais tarde tentou de novo e sua esposa atendeu de imediato. Ele perguntou por que ela não havia atendido antes e ela disse que o telefone sequer havia tocado. Na segunda-feira seguinte, o pastor recebeu um telefonema. Era de um homem e ele queria saber por que haviam ligado para sua casa no sábado à noite. O pastor então entendeu que havia cometido um engano e pediu desculpas ao homem por perturbá-lo, explicando que havia tentado falar com a sua esposa. O homem disse-lhe: tudo bem, não precisa se desculpar, pois não liguei para reclamar, liguei para agradecer. Eu estava planejando me suicidar naquele momento. Antes, porém, eu orei dizendo: Deus, se tu existe e estás me ouvindo e não queres que eu faça isso, dá-me um sinal agora. Naquele momento, o telefone começou a tocar. Eu olhei para o identificador de chamadas e lá estava escrito: Deus Todo-Poderoso. Se o amarmos, seremos objetos da sua manifestação. Concluindo a mensagem desta oportunidade acerca da recíproca do amor, conforme declaração do Senhor Jesus Cristo, se o amarmos, guardaremos os seus mandamentos. Se o amarmos, seremos amados pelo Pai. Se o amarmos, seremos amados por Ele. Se o amarmos, seremos objetos da sua manifestação. Concluindo este texto, esta mensagem da palavra santa do nosso Deus, quero usar o texto do apóstolo Paulo em sua carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 24, aonde ele diz: a graça seja com todos os que amam ao nosso Senhor Jesus Cristo, em sinceridade. Amém. Que Deus ricamente abençoe a sua vida.